salve, mulherada que assiste diretamente aí o podcast A Voz Delas. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast hoje. Mulherada e homens, né? Porque, olha, obrigada. Nós temos aí, estamos sendo acompanhadas por vários homens que querem conhecer essas mulheres belas, maravilhosas e que têm uma história de vida muito interessante. Hoje nós temos duas convidadas muito especial. Mas antes disso, claro, eu quero convidar você a conhecer o nosso espaço da produtora Avance. A Avance tem uma série de trabalhos voltados às mídias em geral. Então você que é político, que precisa de uma campanha política, você que tem uma instituição, você que é comerciante, você é professor que quer dar aula, nós gravamos aulas, nós fazemos podcasts, nós trabalhamos com vídeos institucionais, com fotografia, enfim, uma série de coisas. Uma propaganda rápida para a gente começar o nosso podcast, A Voz Delas. Chega com a gente. Hoje nós temos uma convidada especialíssima, aliás, duas. Nós temos aqui a Júlia. Gente, a Júlia Albuquerque. A Júlia Albuquerque é uma menina de 22 anos de idade, que é fundadora de uma ONG chamada Unidos por um Mundo Melhor. E aí você imagina, né? E você? O que você tem feito pelo mundo? Qual é a sua contribuição social? O que você tem construído para fazer com que o mundo seja melhor? É preciso pensar e é preciso refletir sobre isso. E aí a Júlia, de repente, ela entra e diz, olha, eu vou fundar uma ONG. E ela faz, e ela produz, e ela conquista pessoas e ela, sobretudo, ajuda o mundo a ser melhor. A Júlia também, ela é embaixadora do estado do Tocantins, embaixadora da paz. Ela é diretora da juventude do estado do Tocantins. Meninos, salve aí pra Júlia. Júlia, seja muito bem-vinda. Antes da Júlia falar, gente, eu quero também apresentar a nossa segunda convidada, porque a gente já bate um papo aí no geral, já vou conversar com a Júlia daqui a pouco. Olha a beleza da Júlia, fala sério. Olha o cabelo, olha a pele. Júlia, muito bem-vinda. E nós temos aqui também hoje uma convidada muito especial. Ela é professora, chama Lidiane dos Santos Silva. Lidiane é uma professora renomadíssima no estado do Tocantins e fora do estado também. Ela é professora, ela é contadora, ela é doutoranda em administração e ciências contábeis. Olha que beleza. Eu sou da pedagogia, se você me perguntar, Lidiane, se 2 e 2 são 4, eu vou achar que é 5. Fala sério. E ela é doutoranda, imagine, em ciências contábeis. Ela também é coordenadora de administração e ciências contábeis. Ela forma professores, ela é especialista em auditoria. E ela tem um currículo aí imenso que não daria pra gente especificar aqui hoje. Mas, só para dizer, ela é avaliadora do INEP, presidente da Academia Tocantinense de Ciências Contábeis. E eu trago aqui, salve as duas, sejam muito bem-vindas. Só um oi aí pra galera, rapidinho, pra gente poder começar o nosso podcast perguntando. Eu tô cheia de perguntas e o pessoal já mandou uma série de perguntas pra saber de vocês, como é que é a vida de vocês. Quero começar aqui pela Júlia, que tá do meu lado. Júlia, quem é você, Júlia, nesse mundo aí doido, né? Que a gente vive, nesse mundo de muitas injustiças, de muita desigualdade social, onde muitos têm pouco, têm muito, aliás, poucos têm muito e muitos têm muito pouco. Quem é Júlia? De onde Júlia veio? De onde Júlia nasce? Como é que é a sua história, Júlia? Queria saber de você como pessoa. Bom dia. Antes de dar a minha fala, eu gostaria de agradecer de estar aqui presente com vocês, com mulheres que me inspiram, né? Que tem toda essa trajetória e só fortalece a nossa luta. Então, a Júlia veio da periferia, crescida e criada em comunidade. E com ela veio nascendo a UPMM, que é a nossa ONG, desde os meus 11 anos de idade. Então você desde os 11 você já trabalha? Eu não sabia nem o que eu estava fazendo, mas eu estava fazendo. Quando a gente cresce dentro da comunidade, a gente cresce com a desigualdade. Então ninguém melhor do que a gente para poder falar sobre isso, né? Onde você vê muita gente com muita coisa, muita gente com pouca coisa, né? E aí você começa a se perguntar que tem alguma coisa de errado. E quando você é criança, você entende que tem alguma coisa de errado, só que você não sabe o que é a coisa errada, né? E aí, que não foi pra você, essa menina do porquê. Tudo eu fico perguntando porquê, pra tentar compreender essa realidade que a gente vive. Vim de uma família que morava na periferia, na comunidade, sou nascida e criada em Brasília,
morei na Ceilândia, na Samambaia, sempre em bairros periféricos. Então a gente sentiu na pele, literalmente, né? O que era viver em um espaço onde não tinha acesso a políticas públicas, não tinha acesso a direito. E sabendo que existia alguma coisa de errado, mesmo não sabendo o que era, eu vi que tinha pessoas que passavam por situações mais difíceis do que a minha. Então eu entendia que o pouco que eu tinha era o sonho de alguém, se era o sonho de alguém eu tinha que dar valor. E aí eu comecei a fazer algumas ações dentro das escolas, fazendo arrecadações dentro das escolas mesmo. E aí, como lá era muito frio, a gente levava até os moradores de rua, fazia sopão, ajudava as crianças. E eu acho que todo mundo, durante a vida, quer ser alguém importante, né? Quer se sentir importante. E aí era nesses espaços que eu me sentia um ser importante, um ser necessário. E mesmo sem entender o que eu estava fazendo, eu estava fazendo. E quando eu cheguei para Palmas, com 16 anos, foi onde a ONG cresceu, assim, radicalmente, graças aos orixás. Então você trouxe a ONG já de Brasília? Isso, aham. Então... Só que aqui ela pegou nome, aqui ela foi ao PMM mesmo, sabe? Porque lá em Brasília é grande, é uma capital muito grande. Então, para você conseguir ser reconhecido por algum trabalho é algo bem mais desafiador, né? Aqui não, aqui quando eu já entrei nas escolas, eu já fazia os movimentos dentro da escola nos finais de semana. A gente colocava 300, 400 alunos dentro da escola com o movimento cultural, porque a gente sempre usou o movimento hip hop, que é uma cultura nossa, uma arte nossa, para falar sobre a falta de política pública, sobre os problemas que a gente tinha dentro da sociedade. Então, por que não falar dessa forma de uma linguagem de jovem para jovem, né? Onde o jovem se sinta reconhecido, onde ele seja protagonista para poder falar sobre a sua história. Então, assim, a gente conseguia movimentar muitos jovens lá no Castro Alves, na Vila União. E foi dali que foi começando aqui em Palmas. E hoje, agora em outubro, a gente vai fazer 10 anos. E, assim, o projeto está muito grande, graças a Deus. Eu tenho certeza que tem muita gente querendo saber dessa ONG. Mas a gente vai falar daqui a pouquinho. Eu quero hoje, agora só saber quem é a Júlia. Então, Júlia é uma menina que começou um trabalho aos 11 anos de idade, que veio de Brasília e veio morar em Palmas. Por que você veio para Palmas, Júlia? O meu pai veio ser professor aqui. Eu morava com a minha mãe lá. Nesse tempo eu morei com ele. E aí ele decidiu vir para Tocantins. E eu precisava dar uma mudada na minha vida. E vim com ele. Foi algo muito difícil, porque toda a minha família é de Brasília, né? Veio só ele, eu e minha irmã. Mas todo recomeço ele é importante, né? Pra gente criar uma formação pessoal, ter uma formação pessoal e poder se permitir ser quem a gente realmente quer ser, né? Maravilha. Lidiane, me fala, quem é você? Quem é a professora Lidiane? De onde você vem? Como é que você chegou até aqui? Né? Dentro dessa sua formação, você tem um currículo maior, eu tenho certeza, você tem um currículo enorme ali, mas dentro da academia. Mas eu quero saber da Lidiane pessoa também, né? Quem que é, Lidiane? Lilian, enquanto a Júlia falava, eu pensava assim, meu Deus, como é difícil se definir, né? A gente nem combinou o que a gente ia falar aqui, né? Isso. E quando você pergunta assim, quem é você? Eu não sei não, viu? Eu tô me descobrindo, viu, Lilian? Mas assim, eu sempre tive uma dificuldade que é assim, que eu até ouvi um vídeo essa semana que deixou muitas coisas claras, que é assim, a gente está sempre em busca de um propósito mesmo, e hoje as pessoas estão sendo cobradas muito cedo por esse propósito. Meninas de 12 anos já tem que ter um propósito, uma missão de vida, por que eu estou aqui no mundo? E eu tinha uma dificuldade com relação a definir quem eu sou e definir meu propósito, porque eu me vejo fazendo várias coisas diferentes. E em certos momentos eu tive dificuldade até de definir a minha rede social, porque assim, hoje você tem que ter uma persona específica, e eu falo, poxa, eu falo de educação para professores, eu sou formadora de professores, eu pego alguém que não é professor e transformo no professor, né? Falo sobre o meu amor à educação, e eu sou alguém que ajuda as micro e pequenas empresas a empreender mais da forma certa. E eu falo, e aí? Eu estou no lado da gestão de negócio, eu estou no lado da educação. Então eu comecei a entender que eu tinha que unir as duas coisas. Então não é fácil. E hoje eu entendo que quando eu estou instruindo uma empresa dentro do seu empreendedorismo, falando sobre tributos, falando sobre finanças, falando sobre caixa, eu estou educando. Então eu entendo que a consultoria é educação. Então foi uma forma de unir os propósitos. Então eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, eu tenho a Ana Júlia. A Ana Júlia. 2 filhos, quantos anos? De Ana Júlia e Guilherme Brilhante, olha o sobrenome deles, né? De 10 e de 8 anos, a Ana Júlia tem 8. Eu tenho um marido que me apoia em todas as minhas ações, por isso que hoje eu consigo, de repente, me estruturar cientificamente, poder trabalhar o dia inteiro, se eu quiser. Maravilha. E eu tenho uma empresa,
de gestão, na área de gestão ao empreendedorismo e trabalho na área de educação. Então, assim, hoje eu me defino como uma pessoa que gosta cientificamente de estudar tudo. Eu tenho 37. Hoje saiu o ISBN de mais um livro, então hoje eu tenho 37 livros publicados na área. 37 livros? 37 livros publicados. Gente, eu quero ser como vocês. Se eu quero pegar ali a inteireza do ser da Júlia, né? Júlia, o Edgar Morin, que é o maior escritor, que ele fala da complexidade, da teoria da complexidade. E ele é o maior escritor do mundo, que fala de gente, de pessoas. E ele diz assim, que o ser humano, ele precisa ser complexo. O que é a complexidade? Você precisa ter o biológico, você tem que ter o biológico, o físico, o social, mas você precisa ter o humano. Quando você tem todas essas características, né? E aí sim, de fato, você tem interesse do ser. Né? Ser inteiro no ser é, sobretudo, fazer o bem. Né? Então, você imagina, eu quero ter essa interesse da Júlia, eu quero ter a teoria e a ciência, né? E a pesquisa da professora Legiane, fantásticas as duas. Talvez por isso vocês inspiram tantas pessoas. Vamos voltar aqui para a Júlia e a gente vai conversando. Júlia, quando você decide trazer a sua ONG para o Tocantins e você começa esse movimento dentro da escola, você deve ter pensado, sozinha eu não consigo. Claro, né? Você já vem com ela estruturada em toda a parte burocrática, mas quem são as pessoas que começaram, que ajudaram você nessa construção? Quem que você recorreu? Hoje a ONG, ela trabalha só com pessoas que você conhece ou você já tem parceiros fixos? Tipo, Avance quer ser sua parceira. Eu, Lilian, quero ser sua parceira. Eu quero te ajudar. Eu quero levar a produtora nos locais que você faz, pra gente fazer vídeo, pra gente fazer foto, pra gente fazer ideia, social né, media. gente? Ótima ideia! Vamos pensar Agora não nessa tem parceria, jeito. né? Não tem Olha aí, mais. pessoal da Avance, não tem jeito. A gente vai ter que fazer isso com a Júlia, viu? Já Não bati no martelo. Não recuso mesmo. Bateu o martelo. Então você tem as empresas ou não? É só um grupo de amigos? Como é que é isso? Então, a UPMM, ela veio ficar burocraticamente certinha depois dos meus 18 anos, né? Porque até os meus 18 anos era tudo assim, de comércio em comércio. A gente pegava um carrinho de supermercado, passava nos comércios, passava em mercado, passava em papelaria, passava de porta em porta para que a gente conseguisse realizar qualquer ação. Então, assim, foi como crescer em uma empresa, né? Foi muito de baixo, foi só pela vontade mesmo. E aí, aos poucos que a gente foi passando de casa em casa, além da gente conseguir as doações, a gente também conseguia reconhecer as famílias daquele território que passavam por alguma violência, por alguma necessidade. E aí a gente conseguiu mapear quem são essas famílias e quem são as pessoas que poderiam ser doadoras. Esses doadores são de acordo com a vontade deles, né? Do que eles sente mais vontade de ajudar. Eu prefiro ajudar mulher, eu prefiro ajudar idosos, eu prefiro ajudar crianças. Então a ONG é um todo? Não é só para a juventude? Não, a ONG, ela... É todo qualquer tipo de público? Isso, a ONG ela é feita de jovens da periferia, que atuam pela periferia de forma voluntária. Então, como é que a gente conseguiu mapear esses jovens? Foram jovens que um dia necessitou dos nossos atendimentos, da nossa ajuda, e depois virou voluntário para ajudar outras famílias. Então a gente entende que a gente é um instrumento fundamental para mudar aquele espaço. Até porque se a gente for esperar pelo governo, a gente entende que a gente não vai conseguir ter acesso ao que é nosso por direito, né? Então, assim, quem transforma esse espaço, quem muda a vida de outras pessoas, é a gente mesmo. E é com um simples ato, né? A gente acredita que fazer com que uma pessoa se sinta importante faz com que ela se sinta uma pessoa melhor. E como é que a UPMM faz isso? Faz com que a pessoa seja um voluntário. Entende que se ela tem 2 sacos de macarrão e é só isso que ela tem, ela pode dividir com outra pessoa. E pode ser só macarrão, mas outra pessoa não tem macarrão, sabe? Então, assim, a gente entende que o pouco que você tem, seja um abraço, seja um sorriso, seja um bom dia, faz total diferença na vida de outra pessoa, né? Porque a pessoa se sente importante. Então, assim, a gente entende que com pouco a gente consegue transformar em um mundo melhor, né? O meu mundo, o seu mundo. A gente só precisa querer. Então, a gente começou a mapear essas pessoas. A gente sempre se mostrou para esses comércios, então assim, se a pessoa não queria ajudar, ela ajudava. A gente convencia a pessoa por livre espontânea pressão. Por livre espontânea pressão, a gente fazia a pessoa ajudar. Chegava perto do dia da criança e falava, vou comprar um pouco de doce, ou vai ter que me dar um pouco.
vai ter que me dar um pouco dos dois, porque eu não vou comprar. Então o que custa você me dar um saco de pirulito? Aí por espontânea pressão ele me dava um saco de pirulito. E às vezes ele nem entendia o quão doce ele ia deixar o dia de uma criança, né? Mas eu fazia ele deixar o dia da criança doce, né? Então assim, ali a Avenida Tocantins todinha conhece a gente tinha a blusinha do uniforme, a gente tinha toda uniformizada, ia com crachazinho, ia de porta em porta. A gente entrou para as redes sociais que no tempo não era muito forte, né? E aí quando entrou o Facebook, o Instagram, a gente já fez logo nossa página. Então como é que a gente começava a prestar conta para mostrar que realmente o nosso trabalho era um trabalho sério, né? Era quando a gente pegava a demanda de uma família, gravava um vídeo dessa família, ela me mandava uma mensagem pelo WhatsApp relatando a situação que ela estava precisando. Era a falta de um leite, falta de uma consulta, falta de uma cadeira de roda, de uma muleta, o que que é? E aí eu jogava nas redes sociais e falava, galera, se vocês estiverem parados na casa de vocês, se vocês puderem ajudar a fazer com que o dia dessa pessoa seja melhor, você é o instrumento fundamental para isso, então bora lá. Então isso motivava as pessoas a entender que por mais longe que ela estava, ela podia transformar a vida daquela outra pessoa que ela não precisava conhecer, mas que ela podia transformar. Então assim, a gente já fez festa de aniversário, que era o sonho das crianças, já pintou quarto, já... Eu vi no Instagram que vocês pintam as crianças, levam palhaço. Sim, sim. Assim, a gente faz de tudo, assim, a gente realiza o Dia da Mulher, né, o Dia das Mães, e a gente leva a cesta básica que, infelizmente... Cabeleireiros, Isso, faz um dia de beleza. São de pequenas ações que transformam essas pessoas, né? Transformam essas pessoas de uma forma que elas entendam que elas são seres humanos, que existe direito que defenda elas. E aí é que nós estávamos falando para a professora, né? Levar informação para essas pessoas, às vezes é mais importante do que levar uma cesta básica, né? Porque a cesta básica, ela vai aliviar aquele tormento que a pessoa está passando pela fome. Mas a informação vai fazer com que ela entenda de como ela pode procurar uma outra alternativa, né? Em meio àquela situação que ela vive. Assim, a gente é uma ponte entre o Ministério Público, a Defensoria Pública, até a comunidade e a comunidade até elas, né? Então, assim, a gente vai nas comunidades, a gente leva sobre formas de denúncia, o que são essas violências, de que forma essas violências são praticadas, de que forma essas mulheres podem denunciar, podem se defender. E aí, assim, a gente convida, né, para que essas pessoas sejam voluntárias. A delegada, a defensora, o conselho tutelar. Então, assim, toda a ação que a gente leva para levar um dia de alegria ou fazer alguma doação, tem um sentido gente, maior. fazendo com que essa Então, pessoa... professora, a gente vendo a Júlia falar isso, quer dizer, a ONG não é apenas para dar aquilo que é concreto, né? O objeto em si, a ação em si, mas tem toda aí uma educação por trás, né? Tem toda uma informação, uma sensibilização, uma conscientização, né, dessas pessoas. Uma sensibilização para a conscientização. Eu acho que faz mais E na sentido, educação, né? você acha que na academia, nas universidades, são instigados a isso? Eu acho que poderiam ter mais ações sociais, mais trabalhos, né, mais projetos voltados à área. Quando a gente estava chegando aqui, nos encontramos e a gente estava falando sobre isso. Ela falou assim, vamos fazer parceria, né? E eu sou igual ela, assim, conheço as pessoas, já quero fazer um network e já ver como é que a gente pode agregar mais a vida do outro, né? E a universidade, hoje, ela tem um papel assim, o papel da universidade é um papel de transformação. Muitas vezes o estudante fala que não vai fazer uma graduação porque ele não precisa daquele conhecimento técnico que às vezes na universidade entrega muito mais disciplinas, muito mais conteúdos que não formam o ser humano, assim, prático. Por exemplo, você aí na área de jornalismo, tá aí conversando pra caramba, de repente você vai ter disciplina de filosofia, sociologia na sua vida. Você fala, pra que serve isso? E a universidade, ela tem um papel de valor para esse ser humano, de transformação social. Então, quando a gente traz esses assuntos para a academia, esses assuntos para a universidade, para serem discutidos dentro da universidade, se transforma as pessoas e se gera cidadãos de valor. O mundo, ele não precisa a minha área da contabilidade e administração, eu não preciso de um contador técnico, né, tecnicista, um administrador tecnicista, a gente precisa de pessoas de valor. Hoje, as organizações, as grandes empresas do nosso país, do mundo, elas demitem pessoas todos os dias porque as pessoas são apenas tecnicistas, não sabem lidar com outras. Então, as pessoas estão perdendo os seus empregos não por técnica, mas sim por não saber lidar com pessoas. Então, você se colocar no lugar do outro, né, a alteridade, você praticar o voluntariado. O voluntariado hoje, ele é assim, excelente
eu estou falando agora de um lado profissional, assim, carreira, como currículo. Sim. Porque quando você pega um currículo que é algo muito seco de alguém e fala assim, nossa, mas faz voluntariado. É uma pessoa de valor, né? Então, eu até fico perguntando pra mim mesma, sabe, Júlia, muito. Meu Deus, cadê meu tempinho? Eu tenho que ter esse tempinho pro voluntariado, porque ele faz bem pra alma. Então, a universidade, ela tem esse papel de anexo, tanto é que hoje, Lilian e Júlia, existem legislações que dizem que 10% do currículo de um curso de graduação tem que ser extensionista. A universidade, ela tem que ir para a comunidade. Então, digamos que o meu curso lá, que são 3.000 horas para formar um contador e um administrador, 300 horas tem que ser de trabalho extensionista. E, de repente, o teu pessoal, os teus alunos, a tua universidade, pode fazer essa parceria com a Júlia. Mas a gente já fez. Né? Já fechou. Já fechamos aqui. Tá vendo como a voz dela, a gente também é parceria. Ele também contribui com a sociedade. Você sabe que no coach tem um instrumento que a gente chama matriz de plenitude. E essa matriz, ela vai indicar se você contribui com o mundo ao mesmo tempo que você cresce. E aí, se você só contribui com o mundo, mas esquece de cuidar de você, é visto como alguém que não só precisa de cuidados, mas que é o tempo inteiro sendo sugado. E aí não é legal, né, Júlia? E aí a gente também faz essa reflexão. Porque você, enquanto pessoa, você contribui, você é voluntário, você está o tempo inteiro disponível, mas é preciso também cuidar de você, que você cresça. Então tem que estar muito juntinho. Você precisa cuidar, mas você precisa também crescer. Ou então, ao contrário, quando você cresce, só suga do mundo, o mundo não vai devolver para você. Né? Eu posso dizer que tem que ser concomitante. Ao mesmo tempo que eu cresço intelectualmente, como pessoa, profissionalmente, eu também tenho que contribuir. Eu desenvolvo trabalhos sociais que eu gosto muito, inclusive na Fazenda da Esperança. Semana que vem, pessoal da Fazenda, eu estarei com vocês. Aí, semana depois do dia 10, nós iremos trabalhar técnicas de coach, subjetividade humana com essas pessoas. E aqui em Palmas, nós temos, aliás, em Porto Nacional, nós temos uma Fazenda da Esperança. E já dou essa dica para o pessoal que está nos ouvindo. É importante vocês fazerem voluntariado. E a Fazenda precisa muito. Nós temos uma outra fazenda em Lajeado. E nós temos a Fazenda da Esperança das Mulheres, que é aqui pertinho, dentro da cidade. Então, assim, são instituições que de fato precisam, né? Nós temos as comunidades indígenas, as quilombolas, tantas outras instituições e comunidades que precisam de ajuda. E o mundo precisa disso. O mundo precisa de pessoas como Júlia, que trabalha, né, com a possibilidade de melhorar o mundo. Precisa de pessoas como Lidiane, que contribui, né, dentro da universidade e fora da universidade. Quando você diz assim, olha, eu preciso de um tempo, mas você se sente dentro da universidade, você tem esse lado, né, humano que contribui. Porque à medida que você trabalha dessa forma, como você diz, o conhecimento técnico, você também trabalha humano, né, Lidiane? É uma junção. Eu acho interessante que você traz muitas mulheres para falar sobre elas, e de repente a mulher que está nos ouvindo pensa assim, meu Deus, mas eu queria tanto isso para mim, porque eu ouço isso muito, eu gosto muito de rede social. Só para vocês terem ideia, eu tenho treinamento para professores para uso das redes sociais para poder atingir mais estudantes, né? Então eu gosto muito de rede social. Eu estou em Palmas por causa de rede social. As pessoas viram que eu estava fazendo na Araguaína 3 anos atrás e me convidaram para vir para cá. Então assim, a rede social sempre foi algo que me fez evoluir. E uma vez, eu teve um questionamento em um direct, né? Eu até brinco assim, vários directs perguntando isso, apenas um. Perguntou pra mim assim, mulher de Deus, você é perfeita, como é que você consegue? Aí eu fiz questão de ir pra rede social falar. Eu não. Às vezes nós estamos aqui como, nossa, que massa, são perfeitas, são mulheres que além de ter uma vida pessoal ainda conseguem agregar pro mundo e ainda profissionalmente. Então eu digo assim, muito sério isso, sabe, Lilian? Eu fiz uma entrega à minha vida profissional muito pesada, de forma muito pesada. Desde sempre que quando eu vi, sempre existe algo que fez a Júlia mudar aos 11 anos e sempre fez algo que fez a Lidiane mudar aos 25 anos. Eu tive uma grande mudança, que é uma mudança até que às vezes a gente tem como muito negativa, às vezes quando uma pessoa fala alguma coisa ruim pra você e você leva aquilo, na verdade, como algo positivo pra você, uma crítica construtiva. Então, assim, essa mudança me fez assim, no sentido de que eu era cobrada de não evoluir, porque é nordestina, mulher, negra e maranhense, porque eu não sei se vocês sabem que existe o nordestino, mas existe o preconceito do maranhense. E eu estava em cidades consideradas muito pobres, etc e tal. Aí eu falei
mas não vai ser assim não, né? Essa cobrança aí eu quero ter um lugar de destaque para agora inspirar as minhas alunas e as minhas amigas e quem quiser ser inspirado por mim. Então, eu evoluí muito no científico em menos de 5 anos, muito, muito mesmo. Porque para você ver chegar a 37 livros publicados e mais de 100 artigos publicados em revistas. Os seus livros são todos direcionados a essa área? Educação e negócios. Educação e negócios. Educação e negócios. Então, eu tenho um Instagram, eu amo a educação, que estão lá todos os meus livros. Gente, é por isso que tanta gente te indicou pra estar aqui hoje. Foi. Então você faz uma junção da educação. Eu falei sobre propósito, eu tenho um problema com propósito, porque eu tenho vários propósitos. Esse vários é o problema. propósitos. Então, eu gosto muito e eu levo as pessoas a publicar. Existe uma cobrança muito grande no lado profissional desses professores para publicação, porque o MEC avalia as instituições. A instituição, para ser nota 5, que é a nota máxima, precisa de professores que publicam. Então, eu ajudo esses professores a publicar. Então, eu faço um trabalho muito, entre aspas, social, porque eu não quero nem comparar com o trabalho seu, não. Social para esses professores, porque eles precisam crescer na carreira. E que transforma, né? Nossa, transforma muito. Eu tenho professores transformados em um Isso. ano, Júlia, assim, de que não pesquisavam nada a ser grandes pesquisadores. Gente que virou um nome, assim. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, assim, existe essa cobrança da perfeição, Lilian e Julia, e aí eu digo, mas aí, gente, quando dá 8 horas da noite, vocês não estão entendendo meu WhatsApp, os meus filhos me cobrando, que eu não tô lá em casa. Então não existe vida perfeita. Aí eu chego às 8, 9 horas da noite em casa para poder dar o amor, que às vezes tem que ir até 1 hora da manhã, o amor, né? Então, algum lugar peca. Então, a gente peca em algum lugar, né? Então, as meninas falam muito no direct comigo, nossa, mas eu não consigo fazer isso que você faz, porque eu tenho 2 filhos, 3 filhos. Eu falei, eu também tenho. Então, eu valorizo muito hoje as mulheres que têm uma vida pessoal de sucesso, excelentes donas de casa, são empreendedoras do lar, né? E eu valorizo muito as mulheres que têm um lado científico, profissional, de voluntariado, de sucesso. A gente não acha que, por não estar profissionalmente bem, adequadamente do jeito que queria, não quer dizer que não é um sucesso na vida pessoal. Então, quem está ouvindo a gente, a inspiração não é só do lado profissional, ela é do lado humano, né? É isso que você pergunta, humano. Eu acho que o meu lado humano, eu nunca fui ligada em ganhar dinheiro, eu fui ligada em fazer coisas, muitas coisas, diversas coisas, e automaticamente o resultado vem. Claro. É sempre assim, Claro. O resultado vem, ele vem porque as pessoas querem ficar perto de você, querem o seu trabalho, e às vezes tem que pagar pelo seu trabalho. Mas existem lacunas. Você realmente tem que abrir mão de muitas coisas. Vocês acham que publicar um livro, você não teve que passar o final de semana trancado, sem estar com a família Principalmente no na clube? escrita, né? Não é? Eu passei por um mestrado e eu senti isso na pele. Eu vi. Que você Quantas nessa noites, versão, né? Eu escrevi sobre subjetividade humana. Eu vi. Quantas madrugadas eu amanheci e deixei de finais de semana tomar uma cervejinha, Mas eu quero mesmo final de resultado semana que você. viajar. Você tem que E aí fazer o que não você dá. faz. Aí não dá. Não dá. Porque se a gente não tiver a prioridade, o foco, a gente se perde. Não consegue. E na pesquisa, você não pode se perder. É. Né? Você tem que aproveitar a inspiração da escrita e você tem que abdicar muita coisa. Né? Você vai fazer um doutorado ali, você vai passar 4 anos estudando. Claro que sua vida vai mudar. Isso. E eu penso que é por aí. Eu concordo com você, porque atrelar um projeto de vida de tamanha envergadura como um doutorado e um mestrado implica dizer você deixar uma série de coisas, abrir mão. Né? E aí muitas vezes também a própria família, os amigos não compreendem essa importância. A Júlia com o voluntariado, às vezes ela Deixa de fazer. Eu gostei quando você falou assim, mas e a Júlia? Né? Porque ela tá cuidando do outro. Você falou do coach. Se você não cuidar de si, são os mesmos resultados errados. Porque você primeiro, até no avião, quando a gente tá, primeiro coloca a sua máscara, depois coloca as dos outros. Gente, você tem um bebê de 2 anos, você não vai colocar a máscara primeiro no bebê? Parece que louco isso, né? Você põe primeiro em você e o bebê lá morrendo, né? Mas é real isso, porque você não consegue ajudar o outro se você não estiver bem. Então, se você não tá bem ainda para ajudar o outro, primeiro cuida de si. E a vazio não para em pé. Não para. E a pandemia nos trouxe muitas questões e muitos problemas com relação a isso. A pandemia deixou a gente muito assim, cheio de perguntas com o nosso eu, a pandemia nos deixou muito cheios provocou em muita gente uma insanidade mental. Assim. Foi uma situação que teve que interligar todo mundo, porque todo mundo estava passando pela mesma situação, né? Não estava todo mundo no mesmo barco, porque outras pessoas conseguiram continuar na pandemia tendo uma condição de vida melhor, mas que muitas dessas pessoas estavam numa situação muito precária, já viviam numa situação muito difícil. A pandemia só
piorou essa situação, né? Porque se mesmo. essas pessoas não têm acesso à política pública e à direita, eu sempre falo sobre isso, porque é isso, quanto dessas pessoas já não tinham acesso à saúde e como na pandemia ela ia ter acesso a isso, né? Se a pessoa já não tinha acesso a uma educação de qualidade, como é que ela ia ter acesso a uma educação no meio da pandemia? Então, assim, foi 2 anos que mudou o pensamento de muitas pessoas, mudou a vida de muitas pessoas, mas que transformou todo mundo, né? De alguma forma, positiva ou negativa, mas que todo mundo teve que passar por isso, né? Para poder se transformar de alguma forma. E, por incrível que pareça, a UPMM teve uma potência maior no tempo da pandemia. A gente teve mais doadores no tempo da pandemia, porque onde foi onde todo mundo se comoveu, né? Nossa, tá difícil pra mim, quem dirá para aqueles que têm menos acesso, né? Então, assim, foi quando até a Coca-Cola patrocinou a gente na pandemia. A gente teve grandes doadores, assim, a gente conseguiu arrecadar mais de 20 mil toneladas de alimento no tempo do Natal. Então, assim, pra gente como instituição foi muito positivo, mas que a gente teve uma demanda bem maior de necessitados Me também, fala mais né? de números da ONG. Quando você disse que a Coca-Cola fez e você conseguiu mais de 20. Isso, então, a UPMM, hoje ela tem 1.400 crianças cadastradas. A gente atende 600 famílias e 7 comunidades aqui em Palmas. A gente realiza, né, as nossas campanhas através da mídia social, a gente recebe tanto a denúncia como o pedido de ajuda, né? E aí a gente leva até os setores responsáveis, né? Seja uma defensoria, um ministério público, seja de uma ajuda de um advogado, de um contador, enfim, a gente leva aos setores que podem dar esse auxílio, né? Ou senão a gente joga para as comunidades e para as pessoas resolverem esse problema, porque o problema social e o problema da nossa sociedade é um problema meu e seu e de todo mundo. Então, assim, a gente somos peças fundamentais para transformar isso, né? É muito fácil a gente pensar de quando uma mulher sofre uma violência e não é nenhum parentesco seu e nenhuma amiga sua, de que não é um problema seu. Mas a gente está sujeito a também sofrer essa violência, né? Então, assim, a gente trabalhar e falar e dar essa informação e transformar esses espaços de consciência, tentar fazer com que você não sofra essa violência ou que as pessoas mais próximas de você também não sofram, né? E aí na pandemia, como a gente não podia fazer algo muito presencial e foi o tempo que eu fiquei grávida, assim, foi uma turbulência, porque eu via muita necessidade, só que eu era uma pessoa em risco no meio da pandemia, né? Porque se eu pegasse o vírus, eu ia me prejudicar, assim, de várias formas. E as nossas demandas são famílias da periferia, né? Que também não tinha muita informação do que era esse vírus, poucas vezes sabia como se precaver, mas que a gente também não podia deixar de realizar os atendimentos. Então, assim, foi uma turbulência, foi uma loucura, mas que foi chegando as doações. E assim, eu falei Então, mesmo você grávida, você isolada, a ONG, as pessoas cuidaram, então, de todo esse processo? Não, eu continuei fazendo os atendimentos. Você continuou fazendo, meu Deus do céu. Eu continuei. Minha família ficou doida, meu esposo ficou doido, mas assim, chegou um ponto que a Coca-Cola ia patrocinar a gente. Como é que eu ia virar e falar assim, não vou, tô grávida. Agora não vai dar, né? Agora não vai dar. Não teve como, eu falei, bora. E aí a gente recebeu 5 mil cestas básicas, se eu não me engano. Foi muita cesta básica. E aí a gente fez um atendimento lá no Ginásio Ayrton Senna, não sei se vocês conhecem. Lá Sim. Menina, a gente lotou aquilo dali. Foi camburão na polícia, foi tudo, assim, porque não entendi o que estava acontecendo, né? As ações são realizadas na porta da minha casa. E você mora onde, No Júlia? Jardim Paulista. Saída para Porto Nacional, lá em Caparalto. Sim. Morava na Urine 2 e a gente comprou um lotezinho e começou a construir lá. Por sinal, meu esposo construiu a casa sozinho em 6 meses, assim, na força e na garra, pra poder chegar e tá tudo pronto pra neném. E então, assim, Odara já dentro da barriga já transformava, porque assim, caminhou comigo. Como chama, seu filho? Odara. Odara. Odara é uma menina. Que Linda, por sinal, cheiro, mulher. Tem que? Quanto tempo agora? Ela tem 2 anos. 2 anos. Pensa na pretinha de black, é a coisa mais linda do mundo. Linda. Vamos colocar uma foto aí. Eu vi a foto. Maravilhosa, neguinha. Um cheiro pra você. Tudo por você e tudo por nós. Vou dar um beijo também aqui nosso, viu? Um beijo da produtora. Você deve ser linda, eu quero te conhecer. Depois você vem aqui, tá bom? Aqui tem um monte de pirulito e de sorvete.
Ela é o trabalho mais executado com sucesso, mais lindo. Ai, que maravilha. E ela é assim, ela você faz sabe que parte eu de tô tudo. sorrindo aqui, achando interessante quando a Júlia diz, olha, ela é o trabalho mais bem executado e tal. E aí a gente volta àquela discussão que nós tínhamos, né, falado anteriormente. Que para você ser uma mulher de sucesso, tem que ter um conjunto, né? Não adianta, por exemplo, eu ter dinheiro e não ter boas relações. Não adianta eu ter um doutorado, um diploma de pós-doutor, se eu não consigo me relacionar com pessoas, que é o que acontece muito na academia, né, professora? A gente vê muito isso. Demais. Infelizmente. Né? E a gente até se pergunta, o que que leva a pessoa, né, por conta de um diploma, a não ter essa... A se excluir ou não gostar de relacionar com pessoas, uma série de coisas, né, que a gente vai pensando. E de não reconhecer, né, a realidade de outras pessoas. De outras, Mas eu acho que sobretudo, né? A gente tem muitas pessoas que vêm até a ONG, né, que são pessoas extremamente formadas, assim, que acham que tem um intelecto maior do que as outras pessoas. E, assim, fala que tá fazendo a caridade e pra mostrar que ela é uma pessoa boa, né, assim. E a gente precisa entender que ajudar o próximo não é se autoafirmar de quem você é e tudo mais. É de você entender que você pode ser uma ferramenta positiva na vida de outra pessoa, né? E aí a gente sempre tem muita discussão, assim, com algumas pessoas. Ah, mas existe periferia? Aqui em Palmas não existe periferia, não. Não existe gente pobre. Não existe gente sem informação. Realmente tem que ser essa ideia, né? Sim. Nem todo mundo tem acesso à realidade. E se da mesma forma que eles não têm acesso à nossa realidade, eles também não têm acesso à informação de conseguir enxergar o mundo além do mundo dele, né? Que da ponte pra lá existe uma realidade totalmente diferente. E que ele pode ser, sim, uma potência muito positiva. De entender que da ponte pra lá, que é onde ele vive, ele pode transformar. Não só entregando cesta básica, que eu entendo que a transformação desses espaços não é só sobre cesta básica. O nosso papel não é só dar a cesta básica, mas é dar a vara e fazer com que as pessoas tenham entendimento de como pescar o seu peixe, produzir a sua renda, ter informação, porque ter informação é algo super necessário, porque através da informação é que a pessoa reconhece de que forma que ela pode mudar a realidade que ela vive, porque não vai ser só eu que vou mudar essa realidade, eu preciso fazer com que essa mulher entenda a potência que ela é, que além de ficar dentro de casa, passando pela situação que ela pode ser uma microempreendedora, que é o que a gente conversa muito, né, dentro da UPMM. Eu fico pensando, como é que a gente vai poder mudar a realidade dessas mulheres? Inserindo-elas no mercado de trabalho. Como é que a gente vai inserir uma mãe de 6 filhos no mercado de trabalho? Quem é que vai cuidar dessas crianças? Se essas crianças ainda não têm acesso a uma escola, a uma educação, porque não existe uma escola nessa comunidade. Então a gente precisa pensar, vamos juntar uma grana e dar os alimentos para ela fazer um bolo no pote, um geladinho, fazer com que ela comece a entender que ela pode ser sua própria chefe, que ela pode produzir a sua própria renda, que ela não necessite tanto da gente. Porque o nosso papel não é todo mês sustentar a família de ninguém. Esse não é o nosso papel. Nosso papel é fazer com que as pessoas se reconheçam que elas podem produzir a sua própria renda, né? E aí, como também fazer isso se as pessoas não têm uma educação financeira, né? Não têm acesso a essa educação financeira. Porque na escola a gente não aprende sobre isso, Não, né? na escola E quanto dessas pessoas foram para a escola? Porque assim, a gente atende muitas famílias que as mulheres não sabem ler. Que viria e fala assim, Júlia, o meu sonho é saber escrever o meu nome, Júlia, né? como é que funciona isso na prática? Assim, você tem essas pessoas cadastradas, aí você tem um calendário de visitas, como é que funciona? Isso. Antes da pandemia, a gente existia, né? A gente visitava essas famílias de acordo com a necessidade, né? Porque hoje a UPMM, ela funciona totalmente virtual. Depois da pandemia, a gente teve que se adequar a tudo virtual. Então, assim, a gente tem um caso de uma mãezinha que tem 2 filhos autistas e ela não sabia o que era o autismo. Ela simplesmente achava que o filho dela não gostava dela porque ele era muito agressivo. E ela ficava, o meu filho não gosta de mim, eu vou me matar, vou me matar, vou me matar. Até que a gente, através de voluntariado, em parceria com a Casa Azul, que dá atendimento psicológico, psiquiátrico, e aí a gente tem muita demanda e a gente divide, né? Eles fazem esse atendimento pra gente e a gente presta outro atendimento pra eles. E aí a gente entendeu que não é porque essa criança era uma criança violenta ou que não gostava da mãe. É porque ela tinha 2 crianças autistas. E ela vivia com 2 crianças autistas, só que ela não sabia o que era o autismo. Então, assim, a gente entende que essa mulher não tinha informação nenhuma sobre a doença que o filho dela tem. Então, assim,
a gente levar essa informação e a gente começou a fazer o acompanhamento psicológico dela, começou a mandar vídeos no YouTube, assim, acesso rápido, pra ela compreender que não é porque ela não é amada. Isso é fazer bem, né? Exatamente. Olha como a boa informação, e aí eu digo, a boa informação. É sobre a informação ela muda, sabe? E aí, como a gente trabalha hoje, a gente tem um cadastro dessas famílias, né? Tudo cadastradinho bonitinho, a gente tem uma voluntária que faz isso. Muito obrigada, Lana, você fortalece muito. Estamos até nesse processo de novo. E aí, assim, à frente, a gente coloca a realidade de cada família. É idoso, não recebe aposentadoria, o processo está parado Tá parado. O que a gente precisa fazer para resolver essa situação? A gente está ali para resolver. A gente precisa contatar um advogado voluntário para poder resolver a situação dessa senhora. A gente vai lá, pega o advogado e resolve a situação. Então a gente entende que no próximo mês a gente não vai precisar dar uma cesta básica. Por quê? Porque ela já vai receber o auxílio dela, o direito dela. A gente tem um senhor que está há 10 anos na fila de espera do HGP porque precisa fazer uma cirurgia porque está acamado. O que a gente precisa fazer? Vamos acionar o HGP, vamos tentar entender. E quem é que vai fazer isso? Sou eu? Não, porque eu não tenho noção nenhuma pra onde vai. Área, né? De uma rede, né? A gente precisa contatar. Tudo e a gente tem essa rede através do nosso Instagram. Se a gente não consegue através dos contatos que a gente aciona, joga na internet. Então, assim, a internet ela é um mundo sem lei. Mas a gente pode fazer com que ela seja algo muito positivo. Fazer uma corrente do bem. Eu digo que a gente tem uma corrente do bem muito positiva, porque se chega... semana passada a gente estava com uma demanda de muleta, né? Um senhor, ele tem 50 anos, ele é pedreiro e caiu da construção. Quebrou as pernas, enfim. Não tinha condição de comprar muleta. A gente também não tem, porque a gente é um projeto de homens da periferia que atua pela periferia. A gente poucas vezes recebe doação em dinheiro. Quando recebe, a gente precisa pegar o valor e prestar a conta. Recebeu, a gente faz um videozinho fazendo a compra, faz um videozinho entregando a compra. E aí a gente conseguiu, assim, as muletas, né, no caso. E aí tudo a gente presta conta. E quem é que ajuda? Eu não tinha essas muletas. Era uma pessoa, assim, lá da Vila União, que foi ajudar uma família lá da Orani 13. Então, assim, a gente move toda Palmas pra gente conseguir dar uma resultado. A própria Defensoria Pública também não é um canal para isso? A Defensoria Pública é um canal para isso, sim, né? Sim. Eu conheço vários defensores, Sim. amigos, inclusive, que fazem trabalhos nas comunidades. E a última comunidade que eu fui, que foi para uma comunidade indígena chamada Canaã, em Formoso, o defensor público, que não era a função dele ir na aldeia, ele sai do projeto, vai lá, ele acompanha, ele sai nas famílias e ele vai verificando ali. Dali ele já emite um parecer, ele já faz uma solicitação, já manda para o Estado. Sim. Uma pessoa que estava de cadeira de rodas, ele já conseguiu. Sim. Eu penso que a Defensoria Pública é um instrumento muito forte, né, de transformação. Eu aproveito que eu estou falando aqui da Defensoria Pública, quero muito que a Estela Maris nos venha até a produtora fazer aqui tomar um cafezinho conosco, que é uma mulher fantástica. Ela está há muitos anos como líder, né, dentro da Defensoria, é a Defensora Geral e tem uma história muito bonita de vida, muito interessante. Mas assim, Júlia, a Defensoria ela é uma mulher para se destacar, ela tem que ter uma história de vida. Tem que ter uma história de vida forte, de luta. E, assim, quantas às mulheres vezes, são invisíveis, né, dentro dessas comunidades. Exatamente. E às vezes, assim, não precisa necessariamente, minha gente, e aí eu falo para vocês que estão a nos ouvir, não precisa ser uma mulher que, ela hoje tem muito dinheiro, ou hoje ela tem um cargo muito forte. Não, não é isso. Você pode ser uma pessoa, uma mulher admirável, mas que faça o bem dentro da sua casa, com o seu vizinho, sem necessariamente envolver a questão financeira ou um patamar social forte. Mas eu particularmente, Lilian, eu sou exemplo para os meus sobrinhos. Os meus sobrinhos me veem como exemplo. Eu quero ser igual a tia Lilian. Que toda mulher que é então, mulher, a nela gente tem potência. Tem que ser essa potência, tem que despertar isso só por ser mulher, no mundo que a gente vive, a mas gente mesmo assim, já é ser uma potência. Eu ainda acho que falta muito as mulheres assumirem esse papel, entende? Eu tive por diversas vezes ter sido... eu vou falar uma coisa assim, mas é sério. Por diversas vezes eu estava num lugar, aí... eu tive que ser colocada numa representação ali, vamos com a mesa de honra. Lidiane, você pode ir por ter um cargo diretivo, por ter... Entende? Por não ter mais mulheres e por uma foto com só homens, vai ser cobrada depois. Então, por exemplo, teve uma outra, não vou contar, olha que absurdo, né? Não vou contar, mas a última situação que eu participei, só tinha homens numa foto.
E eu fui chamada, eu sei que foi por isso, eu e mais outra mulher. Aí foi chamada porque eram as duas que tinham cargo de liderança. E foi chamada. Naquela hora eu falei, como eu estou hoje na presidência da Academia Tocantinense, a Academia Tocantinense eu represento, eu tenho tanto orgulho, isso faz muito parte da minha história de vida, eu hoje estar na liderança, na representação de um órgão que cuida de pesquisa e de ciência, liderando pessoas que eu sou fã, pessoas que eu admiro. É inacreditável, né? Eu falo assim, quando eu estou em assembleia, eu digo assim, e um dos nossos colegas falam, eu falo assim, meu Deus, ele está falando comigo, eu que devia estar aqui, né? Enfim, esse papel. Então, assim, dentro do Estado, então eu tenho muito orgulho e sou muito feliz por isso. Mas naquele dia eu senti assim, quanto falta de mulheres para liderar, para fazer papéis de liderança. Então eu acabei assumindo várias funções. Eu sou coordenadora do Conselho Regional dos Jovens, até que a Camila brincou, dia desse comigo, colocou assim no direct. Para ser coordenadora do CRC Jovem, tem que ser jovem. Eu falei, minha filha, eu sou jovem. Sou jovem, claro que sou jovem. Mas eu queria dizer assim, não falta mais mulheres para dispensar? Por que pensaram em mim? Né? Em algum momento eu desempenhei um papel em que eu apareço nas redes, na mídia, isso é importante para ser lembrado? E por que não lembrou de outra pessoa também? Então, porque falta pessoas que queiram representar. Então, tem muita gente boa, mas tem gente que não representa. Falta pessoas que querem representar. Falta mulheres líderes. Então, eu sei, e eu acho mesmo, mulher, olha aí, ó, que se você exerce um papel de liderança com seus filhos, você mudou, você tirou um filho da droga, por exemplo, você tira filho da droga. Olha o papel, é uma mulher para vir aqui falar sobre isso, né? Porque é muita mãe que sofre com isso. Então, assim, você conseguiu ter um trabalho em que você conseguiu que seu filho tivesse uma carreira incrível por causa do seu trabalho, em que você abriu mão da sua experiência para dar uma experiência para ele. Invisíveis dentro São da sociedade, né? Eu acho que elas precisam ser visíveis. Sem dúvida. Eu admiro, bato palmas, mas assim, se eu estiver nesse mundo para não ser exemplo, para não ser inspiração, eu não vejo que faz muito sentido. Então, eu cobro isso muito das mulheres, assim, até das mulheres cientistas que você está falando, porque muita gente escreve, termina o curso de graduação, escreve um projeto. Muita gente escreve um trabalho de conclusão de curso quando termina o curso e pega aquele trabalho e engaveta. E é uma pesquisa boa, ele foi lá e foi verificar alguma coisa interessante, mas ele engaveta. Por isso que eu te falo que muitas vezes eu acabei mudando a vida, a gente estava conversando aqui de alguém que foi produzir, começou a entrar nesse mundo porque ciência é mudança, né? Produção científica é mudança. De você colocar alguém como a Júlia, que acabou de terminar a universidade, fez o trabalho de conclusão de curso e publicou o trabalho dela. Quando eu incentivo essa pessoa a publicar o trabalho dela, eu incentivo as outras pessoas a conhecerem a pesquisa que ela fez. Então, eu digo assim, se for para ser engavetado, qualquer coisa que você faz de muito bom para o mundo, se for para não ser mostrado, eu fico assim... Não tem fundamento, não tem porquê. Pode ser que eu esteja errada, gente, mas assim... Mas quando a gente vai discutir sobre essas mulheres, né, e o papel do mundo dessas mulheres, é entender sobre a gente como potência também, né? Quando eu recebi o convite, eu fiquei, assim, muito surpresa e muito feliz, porque às vezes... pergunta isso, por que eu? Porque às vezes a gente também não se reconhece como potência, a gente não se reconhece como um ser de transformação, né? E a que ponto a gente foi reconhecido? O que é que a gente precisou fazer para ter esse reconhecimento, né? E quantas vezes a gente foi invisível e por quantas vezes a gente vai ser invisível, né? E eu falo isso numa perspectiva de uma menina de periferia, negra, que cultua uma religião umbandista, que tem todo aquele quesito, né, de preconceito dentro da sociedade, que é do movimento hip hop. Então, assim, como você ser visível numa sociedade que todo preconceito tá em cima de você, né? E não é sobre vitimismo, né? É muito fácil a gente discutir sobre isso, colocando as pessoas no papel de vitimismo. Mas como é que uma mulher vai se sentir autossuficiente se é uma mulher que sofre violência dentro de casa do seu marido, sempre colocando ela para ser uma doméstica, e não é diminuindo uma doméstica, mas de entender que a mulher é mais do que uma doméstica, sabe? Eu sou mãe, mas eu entendo que hoje eu sou, além de ser uma mãe, eu posso ser a Ju, eu posso ser a tia Ju, eu sou a Júlia, eu sou a diretora de juventude, eu sou a embaixadora da paz, mas eu também tenho as minhas questões, como você tem as suas questões. E aí a gente precisa, durante todos os dias, e tem dias que não tem como, a gente sempre se autoafirmar, né? A potência que a gente é. Por isso que a gente precisa de mais mulheres na liderança para incentivar mulheres. Sim, porque essa mulher que está lá, ela não tá no mundo dela
e não tem ninguém incentivando ela. Mas quantas né? mulheres ela pode... quem são essas mulheres que ela vai se sentir representada, né? Quais são essas representatividades nesses espaços que a mulher vai se reconhecer e vai virar e falar, nossa, ela tem o cabelo igual o meu e eu me sinto representada. Nossa, ela fala na mesma linguagem do que eu posso ser que nem ela. Então, assim, qual inspiração que a gente da periferia tem? Se não é só a marginalização. Porque o nosso povo, ele é visto só como bandido. O que é ser bandido? Ser bandido é ter um cabelo black power, calça larga, uma blusa larga, é ter uma tatuagem. É ter um piercing no nariz. O que é ser bandido, né? Então, assim, o nosso povo, ele é além disso. O nosso povo, ele é a cultura, ele é a dança, ele é a raça, ele é o trabalho. Porque tudo se movimenta através da nossa mão de obra, que é uma mão de obra barata, que não é valorizada. Então, se tudo parar, se a gente parar de ir para o centro da cidade, fazer esses atendimentos, de estar limpando a casa do povo, de estar dirigindo ônibus, porque essa mão de obra é nossa. Quem movimenta o mundo é a nossa mão. É uma mão que não é valorizada, é um povo que não é valorizado. Por quanto tempo as meninas se descoloriam, os meninos pintar o cabelo de loiro, foi algo marginalizado? Foi trazido um preconceito. Aí hoje todo mundo se descolora e é bonito. Mas de onde é que vem essa cultura? Por quanto tempo o funk foi marginalizado, o rap foi marginalizado? Mas quem é que tá tendo fama em cima disso hoje? São as pessoas brancas. Então, assim, é muito difícil a gente falar sobre a visibilidade da mulher, né? E quando a gente fala sobre mulher, a gente não pode deixar de falar sobre a mulher negra. Porque ser mulher dentro da nossa sociedade é muito difícil. É uma luta dia após dia, porque a gente tá constante. E não é uma luta só de hoje, e uma luta que vai parar hoje. É pra sempre, é pra sempre. E o que eu fizer pra melhorar o dia dessas mulheres é pensar que lá na frente vai ser minha filha que vai ter uma condição de vida melhor, sabe? Mas pensar, se é difícil ser mulher, imagine ser uma mulher preta dentro dessa sociedade, né? Quais são essas barreiras que precisam ser enfrentadas? E como que a gente vai acabar com isso? É exatamente esse trabalho que você está fazendo. É fazer com que essas mulheres se sintam reconhecidas, que elas se sintam vistas, que elas se sintam importantes e que elas entendam que elas são a potência. Porque, gente, a mulher é a potência desse mundo. Verdade. A gente transforma esses espaços. Verdade. E a gente precisa ocupar esses espaços. E aí uma curiosidade minha, Lília Gama. E aí eu fico, eu sou da academia, assim, como uma professora. E eu te vejo uma menina, mas uma menina que pensa muito alto. E não é uma menina que que é diretora de uma ONG, que é dona de uma ONG, que faz o bem por fazer. Mas eu percebo que você tem muito fundamento teórico. Você tem muito embasamento teórico. Então, você discute o empoderamento da mulher, você discute as causas sociais, as desigualdades, você se coloca aí como uma pessoa política, no sentido de trazer essa discussão também para os órgãos, né, também para a política, né, para os responsáveis. Então, você tem um leque de assuntos muito forte dentro da sua mente. Essa Júlia, que é esse conjunto, ela estudou para isso? Ela tem uma graduação, ela é leitora. De onde vem essa base teórica sua aí? Eu tô querendo entender também esse lado. Porque uma coisa é certa, minha gente, meninas, você pode ter uma experiência muito boa, mas se você não tem leitura, você não vai ter leitura de mundo, né? Tem que ter, a gente tem que estudar. A educação transforma. E quando a educação transforma, a gente percebe na fala dos jovens, né? Na fala do adulto, o entendimento de que tem-se uma consciência muito crítica, né? O próprio Paulo Freire já dizia isso. Preciso ter essa consciência crítica, enxergar o mundo num outro contexto. E eu vejo que você vê dessa forma. Mas me conta um pouco disso aí. Como é que essa Júlia é formada? Né? De onde vem tanto embasamento teórico, menina? A rua, ela ensina muito, né? Maravilha! Muito. A rua, ela é a melhor escola para quem vive nela, né? A gente aprende muito com o que a gente passa e com a vivência das outras pessoas que a gente encontra na vida, né? Eu comecei a fazer a minha faculdade, eu tinha 17 anos, era de serviço social, mas por alguns problemas pessoais... Você tem cara do povo de serviço social. Mas eu não terminei ainda, mas é algo a ser pensado de terminar. Claro. Eu também sou e poetisa. É um curso maravilhoso. Sim, eu também sou poetisa e através das minhas poesias eu trato muito sobre a vivência do nosso povo, né? Sobre a chacina da Candelária,
sobre a chacina do nosso povo, que acontece todos os dias, em cima do morro, embaixo do morro, dentro de cada viela. Nas minhas poesias eu falo muito sobre a vivência da mulher dentro da nossa sociedade, né? E aí quando eu vou nesses espaços para poder falar sobre isso, eu uso muito a poesia. Eu gosto muito porque eu consigo levar o que eu quero falar sobre a realidade de todas as mulheres, né? Que de alguma forma a gente se interliga nessa dificuldade de viver nesse mundo tão machista, né? E aí eu tento usar o que eu escrevo, como eu escrevo, para poder relatar tudo aquilo que eu acredito, né? E aí eu tenho uma experiência muito bacana que eu fiz um projeto dentro da UPF, né? No Presídio Feminino daqui de Palmas. E aí a gente levou um dia de beleza para as mulheres e aí no final eu recitei uma poesia minha que fala sobre a vivência da mulher, né? E assim... Nós poderíamos finalizar, né, com essa poesia ali, mais pro finalzinho. Eu quero essa poesia, né? A gente Você quer fala ouvir. Eu falo. Maravilha. Ótimo. A gente pode terminar Maravilha, assim porque gente. vai super se encaixar. Maravilha. Então. E assim, as mulheres mais duronas, assim, que muitas daquelas mulheres estavam naquele espaço por sofrerem violência, enfim, não vou entrar muito na vida pessoal das pessoas, né? Mas... Vamos lá. O papo tá tão bom, minha gente, que eu nem quero terminar esse podcast. É um dos melhores que eu já tive, falando sério. E aí, assim, aí dentro do presídio, né, a gente deu uma fala, falou sobre o direito dessas mulheres, junto com a defensora Napossiane. Napossiane, fantástica, minha Foi amiga uma- pessoal. Uma pessoa que me Gianópolis. potencializou, me deu uma abertura muito massa, porque Napossiane era o meu sonho Póvoa. até o presídio feminino. Entender uma outra realidade. Eu gosto de enxergar uma realidade além da minha, né? E entender quais esses espaços que eu posso estar ocupando com a imagem que eu sou. E que eu entendo que a gente pode ocupar todos os espaços, né? Sim. Da forma que a gente é, as pessoas gostando ou não. E aí eu recitei essa poesia lá no presídio, assim, e as mulheres começaram a chorar. E eu fiquei muito emocionada, porque eu não esperava, mas aquela poesia falou sobre a vida delas também, né? E daqui a pouquinho vocês vão escutar a poesia. E aí vocês também vão se sentir tocadas, porque também é sobre vocês e também é sobre mim e todas as mulheres que são mulheres, né? E aí eu também fui no Tribunal de Justiça recentemente e assim, recitei para essas mulheres que estavam lá, que trabalhavam no Tribunal de Justiça, né? E a gente consegue entender que são papéis totalmente diferentes, né? Tanto das meninas que estão no presídio, como do tribunal, enfim. E assim, na hora que eu recitei, foi a mesma emoção, assim, de todas as mulheres começarem a chorar. E que... Porque, independente de onde a gente está sentada ou de onde a gente ocupa, a gente não deixa de ser mulher e a gente não deixa de se reconhecer através das violências que a gente vive nesses espaços. Seja de por ser mulher e não ser reconhecida com o potencial que a gente tem, da gente lutar por equidade, né? Eu não digo que eu tô aqui pra lutar por igualdade, porque eu não tô. Eu não tenho a mesma necessidade que você não tem a mesma necessidade do que a mim, né? Mas que lutar por equidade é a gente oferecer para as pessoas o que elas precisam ter. Então, assim, e sobre lutar pelas mulheres é entender que são mulheres de diversos espaços, de diversas vivências, ideologias, mas que de alguma forma essas mulheres são interligadas pelo mundo machista que a gente vive, né? Um mundo preconceituoso. A gente entende que a mulher negra, ela sofre mais, né? Por ser uma mulher e por ser negra dentro dessa sociedade racista, machista, e a gente entra nesses recortes, né? De ser uma mulher preta, aí de ser uma mulher LGBTQIA+, e a gente vai entrando nesses recortes que é mais difícil da gente debater, mas da gente reconhecer que só por ser mulher é ser difícil, né? De poder ser reconhecida por quem a gente é. E poder ser uma mulher com 22 anos. Precisamos mostrar um pouquinho mais. Né? Exatamente. Sempre a gente precisa fazer. E aí quando a gente fala mais. de que ser da periferia, ser uma mulher e ser uma mulher preta, a gente tem que ser 2 vezes mais, correr 2 vezes mais, né? E como você vai correr 2 vezes mais, sendo que você tem que ser mãe, você tem que fazer comida, você tem que cuidar da casa, você tem que estudar, Você tem que você trabalhar, tem que sonhar, você você tem que ter uma que vida ser social, mulher. você tem que... Então, assim, e poucas dessas mulheres têm acesso a um direito, a uma boa alimentação, a uma boa qualidade de moradia, e que o sonho dessas mulheres é só serem libertas
desse paradigma do que é ser mulher, né? A gente só quer ser livre, a gente só quer andar na rua à noite, a gente só quer fazer uma caminhada e não ser assediada, a gente quer poder se sentir livre. E como se sentir livre nessa sociedade que a gente vive, né? Que a gente é vista como objeto, que a gente é vista como menor do que outras pessoas, que a gente não tem acesso a um mercado de trabalho como um homem, que o nosso papel é sempre de estar naquele papel de estar servindo, ou ser uma garçonete, balconista, diarista. Então, assim, todos esses papéis são fundamentais, sem dúvidas. Mas que você, mulher, você pode ser bem mais do que isso. Você só precisa ser você. Você só pode realizar o seu sonho, porque se a gente não realizar o sonho de ser quem a gente é, quem é que vai fazer isso pela gente, né? Então, olha, assim, sinceramente, a Júlia tem uma bagagem fantástica. Júlia, você tem que vir aqui outras vezes. Ela fala que é de rua, mas eu imagino que ela é muito... Tudo é imaginação minha, que faz isso, é verdade. Eu imagino que você gosta de mídia e você tá sempre... hoje a gente fala que a gente é o que a gente lê, mas a gente é o que a gente ouve também. Eu acho que você deve ter seus gurus, as pessoas que você admira, que você deve ouvir, ver muito vídeo, né? Você deve ouvir muito podcast, isso te alimenta também. Eu sou assim, eu sou do hip hop. Quando eu falo, eu sou hip hop é poesia, né? Hip hop é a expressão da rua, da periferia, fala a realidade, a dança, experiências. Ele é a música, ele é a rima, ele é a batida, ele é a capoeira, ele é a roda de ginga. E professora, já que a gente está finalizando o nosso podcast, infelizmente já está acabando. Deixar um espaço aí para você falar um pouco e finalizar, e depois a gente vai para a poesia da Júlia. Fica à vontade, assim, e desde agora já te agradecer por você ter vindo no nosso podcast. Realmente você nos inspira. Eu vendo aí as suas várias atuações, meu Deus do céu, como assim? Como ela consegue. De verdade, muito obrigada por ter vindo, mas fique com a palavra final. Bom, eu gostaria, assim, de falar, assim como a Júlia, eu vejo que ela toca muito no assunto mulher, né? E a gente, às vezes, precisa realmente tematizar a nossa vida, às vezes, até para poder focar. Não sei se vocês sabem, mas a segmentação é uma das vertentes mais sólidas hoje no mercado. A gente segmentar, a gente dizer aquilo, vou falar sobre esse tema, falo sobre diversas coisas, mas esse tema é um tema importante para minha vida e eu sigo como bandeira. Né? Então eu tenho realmente a bandeira de achar que a mulher tem que estar em papel de liderança. Nós vamos até fazer agora na academia uma rodada, uma mesa redonda. Nem vai ter público, vai ser a gente discutindo com outras mulheres esse papel de liderança e a gente vai chamar as mulheres mais jovens para falar sobre isso. Porque dentro da nossa vertente ali, as mulheres mais velhas já exerceram em algum momento o papel de liderança. Então, falar dessas meninas, incentivar essas meninas. Eu tenho percebido muito que a gente está muito no comodismo, a gente como mulher, a gente se acomodou muito com a pandemia, com achar que a gente não pode, essa questão de ajudar o outro, ela tem muita, no futuro, eu imagino, Júlia, espero que não, mas é o que eu enxergo hoje como realidade, as pessoas falam hoje muito do metaverso. Isso. O metaverso é um local em que a gente coloca o que a gente imagina lá dentro. Então, eu vejo hoje meus filhos que estão de férias, só volta semana que vem, o tempo inteiro no metaverso. Eles têm um jogo que eles estão, que é o Roblox, que a minha menina liga o dia inteiro, mãe, me dá R$4, me dá R$5, me dá... O joguinho é porque ela tá comprando blusa, tá comprando cabelo, tá comprando... Porque lá, ela tá toda feia do lado de cá, tá toda só de shortinho, sem blusa do lado de cá, mas lá dentro a melhor roupa é a dela. E ela falou assim pra mim um dia desse, mãe, tô passando vergonha, não tô com a blusa da Gucci. Meu Deus, quanto que é a blusa da Gucci? R$4. Aí eu brinquei, aí eu fiquei refletindo. Então, pra ela é mais gostoso estar lá dentro desse game, desse metaverso que ela criou e que tem os amigos dela lá, em que ela lá é uma pessoa de liderança, do que ela lá fora que não é. Então, a gente, hoje, a tendência do mundo é que a gente nem sai de casa no futuro. Que a comida chega... E a comida chega e, de repente, a roupa que a gente está vestida aqui, ela não incomoda ninguém, porque nós estamos dentro de um mundo que é feito pra gente, lá que é o nosso metaverso. Diversos filmes falam sobre isso e hoje, como realidade, a gente vê já diversas empresas já treinando pessoas para isso. Então, por que eu tô tocando nesse assunto, Júlia e Lilian? Porque, assim, com essa questão toda de as pessoas produzirem o seu mundo, eu não vejo muito as pessoas fazendo voluntariado no metaverso. Porque eu não vejo muita periferia no metaverso. Ela, né? E
o mundo lá fora, Isso, né? então assim, é o mundo que ela quer. Será que a Lidiane quer que o mundo dela no metaverso tenha uma periferia? Né? Será que a Lidiane tem, será que tem pessoas na rua do metaverso que eu construí? Então, isso é polêmico. Né? Polêmico. E preocupante, né? E preocupante. Então eu falo assim, enquanto a gente puder, enquanto a gente estiver dominando, porque eu até brinquei com uma postagem que eu vi no Instagram dia desse, que era assim, o pessoal tá falando que a gente vai colocar um chip no dedo, né? Aí eu disse, eu quero. E alguém comentou assim, mas você quer? Você não é professora? Tipo assim, né? O pessoal, os haters, né? Comenta. Aí eu disse assim, eu quero. Aí depois ela disse assim, mas e se alguém quiser, que eu quero facilidade, né? E se alguém quiser, de repente, arrancar teu dedo pra isso? Eu falei, menino, isso pode acontecer. Alguém vai arrancar meu dedo pra roubar meus dados, meu chip, pra poder fazer ações lá no meu cartão de crédito, enfim. Então, assim, num mundo como esse, e se a gente tem tendência que esse mundo chegue, vamos aproveitar o presente, vamos aproveitar agora, enquanto a gente pode fazer muitas coisas, né? A gente pode mudar o mundo. Eu dei uma aula na pós-graduação da UFT para uma turma de liderança, tem umas 4 semanas, eu acho. Eu dei uma aula, e a minha primeira aula era, eles vão estudar sobre liderança, aí chega lá uma professora de docência do ensino superior. Eu fui dar aula de docência do ensino superior, eles disseram assim, meu Deus do céu, eles contaram pra mim, né? Que eles disseram assim, meu Deus, mas o que ela tá fazendo aqui, a aula de liderança, deixando pro final, pra eu ensinar a ser professor. Eu disse assim, olha, essa disciplina, esses conteúdos, eles vão ensinar você a lidar com pessoas também. Porque hoje, a gente tem que entender que tudo que a gente aprende não vale nada se a gente não ensinar. Então, se a gente, na próxima aula, que é a aula de como ser um líder de sucesso, digamos assim, você não pegar esse conhecimento que você aprendeu e não repassar, não vai dar certo. Então, que papel que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou dizer qual é a melhor didática para você falar para o outro que você tem que falar. Porque um professor, ele faz isso. Sim. Ele entrega muitas vezes o conteúdo. Às vezes eu tenho um PhD que não consegue entregar conteúdo. Que o estudante não entende o que ele está falando. Pessoas, eu coloco um especialista numa sala e ele dá um show. Então, assim, você tem que ter, existem mecanismos para você falar e o outro entender, né? E às vezes não é o PhD que vai falar, às vezes é o PhD que vai falar, mas existe uma didática. Então, aprender a falar para o outro e o outro saber o que você está falando, existem técnicas. Então, eu disse para eles assim, olha, esse papel que eu tenho hoje de vida, que eu vejo que de todos os papéis que eu desenvolvo, eu vejo que é um papel muito mais forte, de falar de professor para professor, de docente para docente, eu vejo que muita gente está se contaminando. Quando eu olho os meus stories e os seguidores que tem lá, as pessoas que veem o meu dia a dia e falam que estão lá só porque eu mostro a realidade, que eu mostro, deixa eu almoçar, agora olha gente, estou almoçando em cima da mesa do computador aqui no trabalho. Então assim, as pessoas se conectam com a realidade. Então eu percebo que as pessoas, eu estou falando às vezes para professores e pessoas que não tem nada a ver, tá lá a Júlia olhando eu falar e tá comentando e jogando coraçãozinho. Por quê? Porque as pessoas entenderam que conhecimento não fica numa caixinha. O que eu faço, o que a Júlia faz, ela quer ensinar o outro a trabalhar numa ONG também, igual ela, da forma que ela faz. Porque quanto mais pessoas fazendo o que a gente faz, ou colocando conhecimento em prática, isso é mais positivo. E que não é mais isso é sobre melhor. uma competição, né? As pessoas por muito tempo via que o que ela produzia não queria ensinar para o outro porque poderia gerar uma competição. Por isso que eu falo que falar de... Hoje, quanto mais você compartilha... Falar de educação e falar de ninguém faz nada ensino, só, isso né? é muito importante. Porque todo mundo tem que entender que conhecimento é algo que você tem que colocar em prática. Né? Você não vale muito quando você guarda só para si. E muita gente ainda guarda só para si, porque acha que aquilo vai te deixar mais poderoso, né? E conhecimento só é poder quando você entrega para o outro. Eu produzo coisas incríveis, porque eu aprendo coisas incríveis, né? E eu coloco lá no slide uma coisa, alguém fala assim, você manda para mim esse slide? Eu mando na hora. Mas você deu tudo que você fez. Tem professor que não distribui o então, várias slide, pessoas né? Palestrantes que não aceitam. Que não entrega. Mas eu digo assim, você concorda comigo que quando eu envio os meus materiais e a pessoa cita o meu nome, sou eu que fico mais sucesso do que aquela pessoa? Vamos lá, falando de sucesso. A conteudista é você, né? A conteudista sou eu. Então, quanto mais eu abro uma live lá de 10, 15 pessoas, né? Mas eu abro uma live e entrego conhecimento, quem tá ficando com autoridade no assunto sou eu. Né? Então, assim, entreguem, sejam líderes, se você faz bem feito, ensina para o outro.
A gente fala muito nas empresas hoje, que é assim, as empresas, elas igual vocês aqui, tem esse trabalho de vocês poderiam muito bem fazer mostrar como é que funciona tudo nos bastidores. Olha como faz uma filmagem legal. Por que as empresas hoje estão cuidando de fazer isso? Por que elas fazem bem feito e também estão mostrando conhecimento delas por trás dos palcos? Porque elas sabem que quem ensina é que é a autoridade no que está falando. Então, se você produz algo muito bom, você tem que mostrar para o outro. E isso vai tornar a tua marca mais forte. Então, a ONG da Júlia, ela cresce quando ela inspira outras pessoas a criar outras ONGs, né? E a ONG dela cresce. A ONG dela cresce. Então, a gente cresce quando a gente inspira o outro a crescer. E é algo que eu comento muito com os meninos do Projeto 42, né? Que foi uma ONG desenvolvida a partir da UPMM, de uma pessoa que foi atendida, né? Um amigo meu, e ele não foi voluntário nosso, mas ele fez a própria ONG dele, baseada na UPMM. E assim, várias ONGs aqui em Palmas que são novas, são baseadas em cima da UPMM. E as pessoas falam, nossa, mas vocês vão ter que dividir doador que poderia ser só pra você. Mas não é sobre isso, né? Não é sobre isso. Pessoas, sobre o resultado. Exatamente. Quantas pessoas a gente vai conseguir transformar juntos? Talvez eu ajude 5 famílias, mas a gente junta, a gente E a dimensão é maior, né? Quanto mais você desenvolve isso no outro, mais ele vai desenvolver em outras pessoas. E o quanto eu fico sobrecarregada se eu tiver esse papel só pra mim, né? Esse papel não é só meu. Eu acho que o meu papel é fazer com que as pessoas se reconheçam como um agente transformador. E ser um agente transformador é também criar e transformar algo, né? Então, assim, quanto mais ONGs desenvolvidas, é melhor pra mim, é melhor pra sociedade, é melhor pras famílias. E entender que, assim, quando eu tiver, ou quando eu passar dessa pra melhor, né? Quando eu não estiver mais aqui, é entender que se eu morrer eu viro lenda, né? Eu acho que o papel do ser humano é isso, morrer e ser uma lenda, né? Continuar vivo aqui, através do que ele ensinou e do que ele passou. Maravilha. Um recadinho pra Valdeir aí, que tá querendo montar uma ONG, né, Valdeir? Valdeir é do Tribunal de Justiça e ele me convidou pra gente desenvolver, trabalhar, fazer uma ONG voltada às questões indígenas, que eu particularmente gosto muito. E nós vamos começar a trabalhar nisso agora. Agora ainda no mês de agosto. Que a UPMM puder fomentar, estamos à disposição. Maravilha. Minha gente, muito, muito, muito obrigada. Olha, de verdade, obrigada pelas duas, pela presença, pela fala, pelo lugar de fala que vocês têm e, sobretudo, obrigado pela diferença que vocês fazem na rua, na comunidade, nos espaços de trabalho, na família de vocês. Eu penso que se o mundo tivesse mais mulheres como Lidiane, mais mulheres como a Júlia, e mais mulheres como você. E mais dando mulheres oportunidade como para essas mulheres, né? serem reconhecidas e que vistas, maravilha, né? seria bem melhor, né? E eu espero que você que está aí nos ouvindo, né, também nos ajude, também contribua, né, com o mundo. Sendo na sua casa, sendo uma boa mãe, sendo uma boa filha, sendo exemplo para os seus, para Deus. E aí a gente não pode deixar de fazer essa exaltação e dizer, Deus precisa estar na nossa frente, Deus precisa estar na nossa vida. E aí a nossa complexidade também, né? Eu sou mulher, eu sou profissional, eu sou mãe, mas eu tenho um Deus forte que me ajuda. Um instrumento E, na mão de Deus para poder ajudar outras poder pessoas, ajudar outras né? pessoas. Porque se não for ele, não vai ser a gente. Exatamente. Então, maravilha. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês. E quero finalizar esse nosso podcast maravilhoso com um espetáculo da poesia da Júlia, que eu estou super curiosa para ouvir, né, professora? Professora, obrigada, viu? Obrigada. De verdade, Só obrigada. deixar um recadinho, assim, eu tenho um projeto pessoal com relação ao negócio da minha empresa, enfim. Mas eu quero dizer para as mulheres que estão aí, querem empreender, mas, porque assim, a questão do empreendedorismo era complicada porque você tem uma forma, né? Você tem que saber modelar o seu negócio, entender o que é uma empresa, entender o processo de gestão. Então eu quero deixar aqui, dizer para vocês que o Instagram do meu negócio é @sejaconsulte. E se alguma mulher se vê nesse papel de vontade de empreender e quiser uma assessoria gratuita, é só me dar um oi nesse direct desse Instagram. Fala seu Instagram, que o pessoal da Avance já deixa lá Seja Consulte. Seja Consulte. Se essas mulheres quiserem, elas vão me dar um oi nesse direct do Instagram e eu faço questão de ajudar nesse processo de empreendedorismo, porque muitas não sabem como começar. E eu posso explicar. Ok? Muito bom. Júlia, fica contigo. Se liga na visão que eu vou te passar.
Só sabe do que eu tô falando quem já viu uma mulher chorar. Tem até medo da opressão. E se denunciar, toma ali mais um tapão. Respira fundo e finge que nada aconteceu. É mais uma mulher que pelo machismo morreu. É de se revoltar com essa situação. Mas não é só a Dona Maria que foi morta pelo seu parceiro. Foi a Joelma que foi sufocada com seu travesseiro. E foi a Fernanda que foi mantida em cativeiro. E foram todas as meninas que choravam em seu travesseiro com cada ação. Nojo, elas tinham com cada passada de mão. São todas as meninas assediadas dentro e fora de casa. E tem aquelas que nem voltam pra casa. É todos estupros acontecidos? E a desculpa é pelo comprimento do vestido. É o tráfico de mulheres que acontece, mas não é televisionado. Acontece em todo momento e todos ficam calados. Lembra da menina Laura que desapareceu? Você choraria se eu te falasse o que aconteceu. Não, não podemos nos calar diante desse choque. Já te passaram o índice das mortes? A cada 23 minutos, uma mulher assassinada. A cada 3 horas, uma mulher abusada. De 3 a 4 mulheres serão vítimas de pelo menos um tipo de agressão. Sério que isso não te incomoda, irmão? Foi doído, mas um dos acontecidos. 30 homens que abusaram de uma mina já se esqueceram do ocorrido. A cada sangue de uma mina que tinge o chão, eu sinto um aperto no coração. Ver mulheres assassinadas, fortemente estupradas, e isso não incomoda a rapaziada. Se segura, irmão. Não encosta na mina no busão. Elogio a gente até aceita, mas não venha bancar de careta que assédio eu sei o diferenciar. Agora põe a tua filha no meu lugar. Você iria gostar? Ei, mina, não se cale com agressão. Tudo que começa no tapa, termina no caixão. Ei, mina, você é forte, precisa viver nessa não. Vamos todos se unir e transformar nossa nação. Cadê nos vacilão? Obrigada. Que linda, maravilhosa, espetáculo. Finalizamos então o podcast com essa poesia fantástica da Júlia. Júlia, eu tô aqui sua fanzona, viu? De verdade. Dessas E duas a professora mulheres Ligiane maravilhosas. também. Então, parabéns pra nós. Beijo pra vocês que estão aí do outro lado. E até o nosso próximo podcast, A Voz Delas.